Bom, gente, então nesse próximo tópico aqui, dentro do eixo ciência dos rastros de condensação, a gente tem esse tópico aqui que é as trilhas falhadas, ou mais conhecido como on-off, né, ligado e desligado. É um dos assuntos mais básicos assim para quem está começando a conhecer a mitologia dos chemtrails na internet. Logo ela vai se deparar com aquela situação em que você vê um rastro e esse rastro tem falhas. Às vezes tem uma falha, às vezes tem mais de uma falha num rastro, né? Pontos em que o rastro para de se formar, e depois ele continua, aí para, continua e vai ficando um rastro falhado. O que vai se apresentar de início, a ideia que vai se apresentar de início é que ali existe um avião clandestino trabalhando dentro de uma mega, ultra, colossal conspiração global de manipulação climática. E esse avião clandestino possui ali um piloto, né, que é provavelmente pago e está envolvido de alguma forma com esse grande projeto de engenharia climática, né? E esse piloto ali ele teria o botão onde ele estaria ligando e desligando o rastro, né? Então ele liga, o rastro começa a sair. Ele desliga, o rastro para. Ele liga, volta a sair. Ele desliga, o rastro para. E começa a formar esse rastro falhado. A ideia seria essa, de que tem o on-off, né? O piloto que liga e desliga. Então é bem conhecido na internet, nós temos algumas fotos que vocês estão vendo aí. Fotos que mostram a área interna de aviões, onde mostra aquele painel com botões e você tem ali o botão on-off. Só que na verdade, todas as fotos desse estilo, né, de painel de controle com os botões e o on-off que tem na internet, na verdade todos são montagens. Não tem muitos, tem umas 5 ou 6 fotos dessa na internet. Umas são só piada mesmo, que a pessoa chega a colar com papel, é uma piada. E outras se reduz a computação mínima, efeitos de computação mínima, assim, de edição de imagens, né? Bem simples o negócio. A verdade por trás dessa situação dos rastros falhados é a seguinte: é óbvio que não há um piloto ali clandestino, né, ligando e desligando. No próximo tópico, que é a aviação, a gente vai ver melhor essa questão de quais são os aviões que estão soltando as trilhas, né? E nós vamos ver que esses aviões são comerciais, possuem passageiros dentro e são brasileiros, tá? No caso do Brasil são brasileiros, né? Em cada país você vai ter os aviões comerciais das empresas daquele país trafegando no céu daquele país, né? Viagens interestaduais e gerando as trilhas de condensação permanente. Mas isso a gente vai ver mais além. Então, os aviões são comerciais, são de passageiros e quem dirige, pilota esses aviões são profissionais comuns da área da aviação. O seu José, o seu Francisco, o seu Pedro, são pilotos comuns da aviação que trafegam com aviões da TAM, da Gol, da Azul, aviões comuns de passageiros. E esses aviões é que estão gerando trilhas falhadas, no caso, né? Trilhas inteiras ou, no caso aqui, no nosso exemplo, as trilhas falhadas. O que acontece é o seguinte: as trilhas elas são falhadas não por existir um piloto dentro de um avião clandestino que liga e desliga, mas pelo simples fato de, na região superior do céu, aquela região do nível médio para o nível alto, ou seja, de 6 a 11, 12 mil metros de altura, que é aquela região superior, mais fria, né, com temperaturas baixíssimas, beirando menos 30, menos 40 graus, região de formação de nuvens cirros, e nuvens, no geral, nuvens formadas por cristais de gelo, né? É nessa região que nós temos, como já vimos, a formação dos rastros de condensação permanente das nuvens cirros. O que acontece é que o céu nessa região ele possui diferentes saturações. A umidade nessa região do céu ela se espalha por essa região de forma desuniforme. Não é de forma uniforme, mas é de forma
Bolsões, é como se fossem bolsões de umidade que oscilam, tá? Essa umidade na alta atmosfera, ela oscila com as correntes de vento que passam pelos vãos, e uma série de outros elementos atmosféricos que fazem essa umidade oscilar. Ela não é 100% homogênea lá em cima. Então, o que acontece? Você tem, numa área de alguns quilômetros, por exemplo, você tem vários pontos falhados na própria densidade, na própria saturação da umidade naquela região, você tem pontos falhados. Você tem ali uma região instável, uma região não uniforme, seria, né? Então, quando o avião passa por essa região, quando ele passa pelos bolsões, pelas regiões de maior umidade, a condensação se sustenta. Ou seja, se a região é muito seca, a condensação ela pode nem se formar, ou ela pode se formar e se diluir rapidamente, que são as contrails curtas, né? Mas em certas regiões mais saturadas, a condensação ela se torna permanente, né? E vai se tornando permanente e o avião vai indo. Quando ele sai daquela região, daquele bolsão mais saturado, passa por uma zona neutra, não se forma mais a condensação. Ela para abruptamente. E o engraçado é que é abrupto. São pontos assim em que você vê a condensação acontecendo, de repente ela para abruptamente e depois continua, e depois para novamente abruptamente. E você vai vendo, na verdade, o rastro ele está deixando para nós claro uma coisa que estava invisível no céu. Sem a presença do rastro, você olha um céu todo transparente, você não vê a umidade, a saturação. Mas quando aquela trilha, o avião passa ali e força a condensação na região, ele força a formação de nuvens, tá? Porque as trilhas de condensação permanente são nuvens cirros forçadas, né? Induzidas pela passagem do avião. Ele nos revela dessa forma as regiões de bolsões e de diferentes saturações na região superior do céu. O rastro revela para nós esse cenário, né? Ele, na verdade, é como se fosse um termômetro, um indicativo, né, de como oscilam a umidade e a saturação nas regiões superiores do céu.